Boa noite, meus irmãos. Quero desejar que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês nesta quinta-feira, onde estaremos estudando a palavra de Deus, Salmos, capítulo 100. Abra sua Bíblia, nós vamos estudar esse salmo, versículos de 1 até o 5. Estaremos meditando nesse texto da palavra de Deus, Salmo, capítulo 100. Diz assim a palavra de Deus: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos permite estarmos reunidos em Teu nome, nós aqui na igreja, eu e o Elinho, e os irmãos em suas casas, acompanhando a leitura da Tua palavra e também a exposição da mesma. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine para aprendermos mais da Tua palavra, para entendermos mais da Tua palavra e praticarmos a Tua palavra. Nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Estamos aí há algumas semanas desse confinamento social, desse isolamento social. Muitos dos irmãos estão aí se questionando, se perguntando o que vai acontecer, quais serão os desfechos dos últimos dias aí, dos próximos dias, melhor dizendo. Algumas autoridades dizem que até o final desse mês a coisa vai acabar, o confinamento vai acabar, voltaremos aos poucos às atividades, mas outros dizem que vai ser prolongado. Enfim, estamos nessa expectativa. E hoje eu trouxe um salmo para nós meditarmos, que fala sobre o culto a Deus, que fala sobre a celebração a Deus. Como deve ser essa celebração? Nós temos acompanhado os últimos estudos, os últimos debates sobre culto na internet, sobre a ceia do Senhor online, e temos percebido algo inédito na história moderna. Nós estamos cultuando a Deus online, mas não é uma perseguição, como alguns dizem. Nós estamos contribuindo para que essa pandemia ou essa doença não se espalhe. Não é uma perseguição, é uma contribuição nossa, dos cristãos, de ficarmos em casa e atender às nossas autoridades. Mas como que está o nosso culto? Como que está o seu culto na sua casa? Como que está o seu envolvimento com a palavra de Deus, com a oração? Isso nos preocupa. Por isso eu trouxe esses salmos, e a gente vai, ou melhor dizendo, esse salmo, e a gente vai destacar algumas questões em relação ao culto a Deus. E em primeiro lugar, nós vemos que o povo de Deus deve cultuar com alegria. Independente se estamos nas nossas casas, mas devemos cultuar a Deus com alegria, porque nós não cultuamos a Deus pelas circunstâncias do momento, nós cultuamos a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez por nós, pelo esse plano maravilhoso de ter mandado Jesus Cristo. Nós cultuamos a Deus por isso, nós não cultuamos a Deus pelas circunstâncias momentâneas. E, em primeiro lugar, então, nós vemos nesse salmo que precisamos cultuar a Deus com alegria. Lendo, e isso está registrado nos 3 primeiros versículos desse salmo. Lendo esses 3 primeiros versículos, nós observamos que essa adoração para a qual somos
convocados é direcionada a quem? Ao Senhor. Ela aponta para o fato de que Ele é o Deus da aliança. Então a gente percebe isso nesses primeiros versículos do Salmo. Note que esse nome Senhor, que é mencionado aí nesses 3 primeiros versículos, ele aparece 3 vezes, e na minha versão está até em letras maiúsculas. Celebrai ao Senhor, servi ao Senhor, sabei que o Senhor é Deus e foi Ele que nos fez. A gente percebe que aí nesses 3 versículos há um imperativo. Eu acabei de ler esses imperativos: celebrai, servi, sabei. Celebrai ao Senhor, servi ao Senhor e sabei quem é o Senhor. E isso nos lembra algo importante, que o culto é o encontro pactual, né, do Deus da aliança com o povo da aliança. E hoje nós fazemos parte desta aliança. No contexto do Velho Testamento, havia aquela questão da aliança com o povo de Israel, a saída do Egito, toda essa história. Mas hoje fazemos parte dessa aliança por causa do sacrifício de Cristo. O salmista, ele nos diz no versículo 1, celebrai com júbilo. Júbilo é alegria, contentamento. Essa expressão refere-se a um grito cheio de alegria. Podemos ilustrar o que esse termo quer expressar com a imagem de um rei que é coroado e se assenta no trono. E então todo o povo grita a uma só voz, com alegria, celebrando aquela coroação naquele momento. Mas quem deve celebrar com júbilo ao Senhor? O texto continua dizendo: todas as terras. Aqui, apesar do plural na nossa tradução, no texto hebraico temos o singular. A ideia de unidade. Celebrai toda a terra, né? Um povo só. Isto é, não só o israelita que tinha acesso ao templo, mas a terra inteira é convocada a estar adorando a Deus cheia de alegria. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos incertos, sim, mas precisamos adorar a Deus com alegria. É tempo de se regozijar em Deus, se alegrar em Deus. Claro, não estamos minimizando o problema, não é isso. Não estamos subestimando o problema, não é nada disso. É a ideia de que nós, povo de Deus, precisamos servir ao Senhor com alegria. Saber que isso que acontece à nossa volta é obra de Deus, sim, Ele está no controle disso tudo e por isso devemos servi-lo com alegria. Toda a terra é chamada a servir com alegria, diz o verso 2, servir ao Senhor com alegria. O verbo traduzido por servir é amplo em seu significado, está relacionado com o prestar culto e também com o servir a Deus de forma mais ampla. Portanto, ainda que servir a Deus seja algo que devemos fazer com toda a nossa maneira de viver, cultuar é um serviço que prestamos a Deus. Precisamos, então, entender que a alegria faz parte do crente em todos os momentos, porque sabemos o Deus que servimos. Ainda no verso 2, nós lemos aí, acompanha aí, apresentai
levantai-vos diante dele com cântico. A palavra cântico é um outro termo que também se refere a um grito, um brado de alegria. Então, observando que nos 2 primeiros versículos desse salmo, toda a terra é convocada a prestar culto ao Senhor, ao Deus da aliança. Mas de que forma? A pergunta vem com o coração cheio de alegria. Novamente, nós estamos analisando os 3 primeiros versículos, e esses 3 primeiros versículos falam de alegria, como que devemos servir a esse Senhor. Devemos servir a esse Senhor com muita alegria, independente das circunstâncias. Mas ainda tem uma outra pergunta que nós podemos fazer. Qual a razão para esta alegria? A resposta nós encontramos no verso 3. Os efeitos de Deus em favor do seu povo. Diz o seguinte: sabei que o Senhor é Deus. E o que vem em seguida são razões para esta alegria. E este saber tem a ideia de reconhecer publicamente ou confessar publicamente que o Senhor, o Deus que estabeleceu uma aliança com o seu povo, é o único Deus. Eis então a razão pelo qual nós devemos nos alegrar em cultuarmos a Deus, porque Ele é o Deus da aliança. Se nós formos pensar na nova aliança, Ele é o Deus que enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, nos concedendo assim a oportunidade de salvação. Isso é motivo suficiente para nos alegrarmos a Deus quando nós estamos cultuando a Ele. Esse culto pode ser de diversas formas. Quando você abre a sua Bíblia para ler a sua Bíblia aí na sua casa, você está cultuando a Deus. Quando você reúne a sua família para conversar algum assunto referente à palavra de Deus, você está cultuando a Deus. Quando você ora no seu quarto ou em família, você está cultuando a Deus. E esse culto precisa ser com alegria, porque reconhecemos a quem estamos servindo. Assim se nota que esta alegria no culto procede, então, do nosso conhecimento de Deus. Se o conhecemos, sabemos quem Ele é, e haveremos de cultuá-lo com alegria. O que deve levar a este conhecimento de que o Senhor é o único Deus, né? É uma outra pergunta. O que deve levar a este conhecimento de que Deus é o único Deus? Aqui está a resposta, no verso 3. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, qual é a razão para a alegria? O fato de que o Senhor é Deus. Mas como chegamos a reconhecer isso? Porque foi Ele quem nos fez e dele somos. Para Israel, significava que havia sido criado como um povo em todos os sentidos. Isso tem a ver com o chamado de Abraão, com a libertação do povo do Egito, com a aliança no monte, no Sinai, com a conquista de Canaã e as promessas a Davi. Mas notem que Ele é não só o Criador, mas também o Senhor do seu povo, pois diz, e dele somos. Isso precisa fazer grande diferença nesse contexto que estamos analisando. Nós nos alegramos porque foi Ele que nos criou, nós somos dele, Ele cuida de nós. Isso é motivo suficiente para nos alegrarmos. Isso é reforçado quando se diz, somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. A imagem aqui é de Deus como pastor, aquele que cuida das ovelhas, aquele que está observando
sabendo dos perigos, guardando o seu rebanho. O povo de Deus pertence a Ele e está sob cuidado e proteção dEle, porque nós somos ovelhas do seu pasto. Então, toda a terra é convocada a adorar ao Senhor, ao Deus da aliança, que é o único Deus, e deve fazê-lo com alegria e entusiasmo, por causa dos seus feitos em favor do seu povo. Ele criou seu povo pertence a Ele, e por isso Ele cuida do seu povo como um pastor cuida das suas ovelhas. E aqui devemos nos perguntar, quando esse louvor cheio de alegria e entusiasmo, por causa dos feitos de Deus por seu povo, alcança toda a terra? A resposta é a seguinte: quando Deus mesmo, em sua vontade soberana, por meio do seu Filho Jesus Cristo, o Supremo Pastor, resolveu agregar ao seu rebanho pessoas que procedem de todas as tribos, línguas, povo e nação. Jesus falou sobre isso. Lá em João capítulo 10, versículo 16, tem um texto que diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então, se confessarmos estar entre estas pessoas, as ovelhas ouvem a voz de Cristo. Esta convocação para adorar e servir a Deus com alegria é para nós, nesse momento difícil. Mas não se trata de uma alegria forjada pela habilidade humana. Eu e vocês não nos alegramos pelo fato de eu estar dizendo isso aqui. Não é isso que nos faz alegre, mas o fato de Deus ser o nosso dono, ser o nosso Criador, de nós reconhecermos o plano que Ele fez por nós. Essa alegria procede, então, do conhecimento do Deus a quem servimos e do que Ele fez por nós. Não procede de um pensamento humano ou só porque eu estou falando isso para vocês, não, mas pelo fato de eu e vocês, reconhecermos quem Deus é. Por que esta alegria e entusiasmo deve estar presente quando cultuamos a Deus? Outra pergunta. Porque sabemos quem Deus é e o que Ele fez por nós. Mas como que isso aconteceu? O profeta Isaías traz isso de uma forma fácil de entender. Diz assim o profeta Isaías: todos nós, a pergunta como que isso aconteceu? O profeta Isaías responde: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, que é Jesus, a iniquidade de todos nós. Portanto, a cruz é a resposta. Nosso supremo e bom pastor deixou as 99 e nos buscou, a mim e a você. O bom pastor, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas, que somos nós. Ele nos resgatou com o seu próprio sangue e nos deu uma nova vida. Por isso podemos dizer: Ele nos fez e dele somos. Então, à luz dessa obra grandiosa de Deus por meio de Cristo, será que devemos nos apresentar diante de Deus com amargura ou com murmuração? Será que
o fato disso tudo estar acontecendo, muitas das vezes não reclamamos de Deus ou murmuramos contra Deus, por isso está acontecendo? Será que nós estamos vivendo um momento de falta de entusiasmo, como se nós colocássemos a culpa em Deus por isso tudo que está acontecendo, e quando fazemos isso é porque não entendemos a soberania de Deus. Devemos sempre ter em mente, Jesus Cristo é o nosso bom pastor, que nos alimenta, guia e protege. Então, pense bem, como que você deve cultuar a este Deus tão grandioso, com alegria e entusiasmo? E mais, toda a terra está cheia de murmuração e reclamação dos ímpios e incrédulos, mas Deus tem os seus servos, os seus filhos, as suas ovelhas espalhados por toda a terra. E por meio deles devem-se ouvir vozes de alegria e de júbilo, vozes que confessam: só o Senhor é Deus. Compreender isso deve mudar a maneira como cultuamos a Deus. Deve mudar a maneira como vemos momentos de culto a Deus. Quando nós pudermos retornar, deve mudar a nossa maneira de nos reunirmos na casa de Deus. Deve mudar a maneira como nos confraternizamos diante de Deus. Então vemos aqui que, em primeiro lugar, o Salmo nos ensina que o povo de Deus deve cultuar com alegria. Agora vamos ver o segundo ponto. Em segundo lugar, aprendemos que o povo de Deus deve cultuar com gratidão. Versículos 4 e 5 vão nos ajudar nesse ponto que diz que devemos cultuar com gratidão. No verso 4, nós encontramos dois imperativos que falam sobre como devemos nos aproximar de Deus no culto. Primeiro temos: entrai por suas portas com ações de graça. Aqui devemos notar que a palavra hebraica para ações de graça é a mesma que encontramos no título desse salmo. Este é um salmo de ações de graça, sendo a porta a entrada. É como se dissesse: ao entrar para cultuar, entre com ações de graça, ou seja, entre com gratidão a Deus em seu coração. É a ideia de entrar mesmo. O povo de Deus, quando entrava no templo, eles precisavam entrar com ações de graça, com alegria, passar pela porta, sabendo que eles estão entrando num ambiente que eles vão cultuar a Deus. Esse é o significado. É como se a ideia de quando nós retornarmos, né, aos nossos cultos públicos, quando você entrar pela porta da igreja, entrar com alegria, com ações de graça, você olhar para trás e ver o que Deus fez por você e ser agradecido a Deus. Essa é a ideia. E a seguir, temos a expressão: e nos seus átrios com hinos de louvor. O átrio era o local dentro das dependências do templo, mas fora do lugar santo e do lugar do Santo dos Santos. O salmista está falando novamente sobre a aproximação para cultuar a Deus. Ele diz que deve ser com hinos de louvor. Isto é, que se deve cantar a Deus, tendo em conta a perfeição dos seus atributos, a perfeição dos seus atos, a perfeição do plano de salvação em favor do seu povo. A isso acrescenta-se dois imperativos: rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Mais uma vez, a ideia de gratidão aparece nessas duas expressões. Então, observamos que no verso 4, o povo de Deus é
convocado a prestar culto ao Senhor com um coração cheio de gratidão. E a ênfase aqui, quando for cultuar a Deus, aproxime-se pensando naquilo que Deus fez por você. Deus nos guardou durante a semana, quando nos apresentamos para cultuar, Ele nos guardou, então devemos ser gratos a Deus por isso, devemos louvar a Deus por isso, pelo que Ele é, pelo que Ele fez, por Ele estar nos guardando. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus nesses momentos que nós vivemos. Se você está com saúde na sua casa, isso é motivo de agradecer a Deus. Quantas pessoas estão morrendo? Mas também devemos agradecer a Deus pela quantidade de pessoas que estão sendo curadas neste momento. Nós ouvimos tantas vezes falando de morte, mas esquecemos que muitas pessoas estão sendo curadas. Isso é motivo de agradecer a Deus. Quando nós temos outro motivo de agradecer a Deus é se você está ainda com o seu emprego. Isso é um motivo de você agradecer a Deus. Mas qual a razão? Vamos ver outras razões para a gente ser agradecidos a Deus. Além do que o verso 3 nos diz, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Também o verso 5 nos dá outros motivos para agradecermos a Deus. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Eis aí motivos para sermos agradecidos a Deus. Note que o salmista menciona 3 atributos do Senhor: sua bondade, sua misericórdia e sua fidelidade. Esses 3 atributos estão profundamente ligados à aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Sua bondade traz à lembrança seu cuidado para com o seu povo. Tudo que temos e somos brota como de uma fonte de bondade de Deus. A palavra misericórdia é um termo que se refere ao amor pactual de Deus. Deus nos buscou e entrou em um relacionamento pactual conosco. Ele nos ama. E o termo fidelidade expressa firmeza. É a garantia de que Deus cumpre suas promessas e que, apesar das fraquezas do seu povo, Ele mantém a sua aliança. Aqui é importante notar a conexão entre os versos 3 e o 5. Por ser Ele o nosso pastor, é que experimentamos sua bondade e misericórdia. É isso que nos ensina o Salmo 23, versículo 6, onde nós lemos: bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui podemos dizer, como Davi no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. E exatamente por isso, podemos dizer que todos os dias temos experimentado da sua bondade. Todos os dias temos experimentado da sua misericórdia, que nunca falham, por causa da fidelidade dele, por ele mesmo. Então, aqui no Salmo 100, o salmista também diz, ele diz que este amor pactual de Deus dura para sempre. Nós acabamos de ler. Nós lemos também que a sua fidelidade é que mantém firme a bondade de Deus para conosco. É a fidelidade de Deus para com Ele mesmo que mantém firme o amor dele para o seu povo.
e isso de geração em geração. Então, a bondade, o amor pactual e a fidelidade do Senhor Deus, revelados de geração em geração, são aqui apresentados como motivos para comparecermos diante dele com gratidão em nosso coração. Bondade, amor e fidelidade que foram revelados na cruz. Pense nisso. Ele primeiro nos deu a conhecer sua bondade, ao nos dar seu Filho Jesus Cristo. Pense nisso. Isso é bondade de Deus. Ele nos deu a conhecer o seu Filho através da cruz. E por causa de Cristo, por causa do seu sangue ter sido derramado por nós, fomos incluídos na nova aliança. Por causa de Cristo, nós e nossos filhos conhecemos este amor pactual que se mantém fiel de geração em geração. Em Cristo, Deus nos tem dado bênçãos sobre bênçãos. Então, devemos nos perguntar: é aceitável e cabível que nós que temos experimentado esta bondade, amor e fidelidade, nos aproximemos dele no culto de outra forma, que não seja com o coração agradecido? A resposta é não. O tempo todo devemos nos apresentarmos a Deus com alegria. Outra pergunta: que nos acheguemos como se fôssemos obrigados a cultuar? Claro que não. Não deve ser uma obrigação cultuar a Deus, deve ser um prazer cultuarmos a Deus. Pense sobre isso. Os crentes da antiga aliança foram chamados a entrar nos átrios do Senhor com ações de graças. Mas note, eles só podiam entrar no átrio do templo. O lugar santo era reservado aos sacerdotes. E o lugar santo dos santos ao sumo sacerdote, uma vez por ano. Mas nós temos o privilégio muito maior. Por causa da obra de Cristo, Deus nos recebe em graça, novamente em sua presença. Nós vemos isso em Romanos capítulo 5, e que será a meditação do domingo à noite. O que foi perdido no Éden é recuperado em Cristo. O véu do templo foi rasgado. Por meio de Cristo, temos acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus. Então, se os crentes da antiga aliança tinham motivos para entrar na presença de Deus, no culto solene, com gratidão, nós temos ainda mais, por causa de Cristo Jesus. Então, quando se reunir para cultuar como igreja, e estamos fazendo isso nesta noite, aqui nesse estudo de quinta-feira, estamos reunidos cultuando a Deus. Certifique-se de que o seu coração está cheio de gratidão. Para isso, você precisa cultivar essa gratidão durante todos os dias, durante todas as horas. Procure ver coisas boas sendo derramadas por Deus em todos os momentos. Isso significa olhar para a sua família, para a casa onde você mora, para o seu carro, sua bicicleta, o seu sapato, o seu trabalho, a sua saúde, seus dons, para a comida, o seu armário, para os móveis, e dizer: eu não mereço nada, mas quantas coisas boas o Senhor me tem dado. Eu tenho muito a agradecer, porque o Senhor é bom para comigo. Você precisa agradecer, você precisa ser agradecido. Isso significa olhar para si mesmo e dizer: eu, miserável pecador, morto em meus pecados e miséria espiritual, escravizado, vivendo em trevas e corrupção, merecia o justo juízo de Deus, o sofrimento
eterno com o diabo e os seus anjos, mas sem merecer, recebi perdão de todos os meus pecados. Justiça perfeita foi colocada sobre mim. A vida eterna me foi dada em Cristo Jesus. Sim, eu tenho muito a agradecer a Deus. Significa ver sua própria fraqueza, reconhecer sua inconstância e muitas vezes a sua própria infidelidade, mas confessar: o Senhor é misericordioso, Ele mantém seu amor pactual por mim e por minha família, isso nunca falhará. Por sua fidelidade, porque a sua fidelidade é de geração em geração. Então, se queremos estar com o coração cheios de gratidão, devemos trazer à memória, trazer à lembrança constantemente a bondade, o amor pactual e a fidelidade de Deus. Esquecer-se disso é seguir pelo caminho da ingratidão, que nos rouba a alegria de cultuar a Deus. Então, o que sustentará essa congregação não será a nossa força ou a nossa sabedoria, nem tampouco nosso desejo e diligência, mas a bondade e o amor pactual de Deus. Então, a cada momento que nos reunirmos para cultuarmos a Deus, precisamos lembrar disso. Deus é bom. Deus me ama. Deus é fiel. Oremos para que a cada momento de culto confessemos com alegria e gratidão: o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Que Deus nos abençoe nesta palavra e que o Espírito Santo ilumine nossas mentes para que possamos entender esse texto.